Muito bem, estamos aqui de volta para a lição de número 10 dos livros históricos, aonde nós vamos concluir esse período da restauração. Esdras, capítulo 7 a 10 e o livro de Neemias. Queremos lembrar o aluno que você precisa já fazer a sua inscrição para a próxima matéria, para nós pedirmos a próxima matéria. Essa é a última aula. A partir da quarta aula você já deve fazer. Então, os alunos que já fizeram, parabéns. E os que não fizeram, faça a sua inscrição para a próxima matéria. Procure a secretária do núcleo. Vamos então à lição de número 10, o período da restauração. Esdras 7 a 10 e o livro de Neemias. Essa lição abrange os últimos 50 anos da história do Antigo Testamento. Os eventos principais giram em torno do regresso de Esdras a Israel, acompanhado de cerca de 2.000 cativos. Isso se deu no ano 457 a.C. E também o outro retorno com Neemias, com um grupo mais reduzido, em 445 a.C. O primeiro grupo assumiu a incumbência de fazer uma reforma espiritual da nação, com Esdras. O segundo foi incumbido de reconstruir as muralhas de Jerusalém, com Neemias. Como nós vemos, a história do povo de Deus no Antigo Testamento termina com o começo nos dias de Josué, o povo retornando à terra da promessa, o povo sendo animado pelos seus líderes espirituais a tomar posse da terra pela fé. É interessante notar que o mesmo Deus que estimulara a fé de Israel 1000 anos antes, com Josué, destruindo as muralhas de Jericó de forma sobrenatural, agora anima seu povo mediante a milagrosa restauração dos muros de Jerusalém que estavam derrubados. A expressão-chave que melhor descreve o período que agora estudaremos é: a boa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Esdras 7:6. Cada evento é controlado divinamente, como se nota nos decretos emitidos pelos reis persas. Examine o gráfico a seguir, notando como esses decretos relacionam com a sequência do acontecimento desse período histórico. Lembre-se que a Bíblia emprega os nomes Assuero e Artaxerxes, referindo-se aos reis, sobre vocábulos e títulos, e não, às vezes, pelo nome próprio. Olhando, então, temos aqui Esdras, o rei aqui é Ciro, que acredita que é Cambises ou Artaxerxes, e Dario, que é chamado de Miríades. Depois nós temos Xerxes, primeiro, que é Assuero, e depois temos Artaxerxes, que é chamado de Longimano, aqui o rei, e temos Esdras e Neemias. Vamos aos eventos. 536 a.C., primeiro retorno, Esdras 1:1. 530, o trabalho é interrompido, Esdras 4:24. 516, o templo é concluído, Esdras 6:15. 479, Ester é coroada. 457 a.C., Esdras retorna, Esdras 8:32. 445 a.C., Neemias retorna a Jerusalém. Nessa lição, nós vamos abordar o regresso de Esdras a Jerusalém, o início da reconstrução das muralhas, a conclusão da reconstrução das muralhas, Esdras dirigiu o povo na adoração a Deus, e os anos de silêncio, os 400 anos, que é chamado período interbíblico ou intertestamentário. Vamos então ao texto 1. O regresso de Esdras a Jerusalém, Esdras 7 a 10. Estudaremos o livro de Esdras em 2 sessões.
pois há um intervalo histórico de 60 anos entre o capítulo 6 e 7 do livro de Esdras. Apesar de o livro levar o nome de Esdras, esse só aparece a partir do capítulo 7. Esdras, que chegou a Judá no ano 457 a.C., foi contemporâneo de Neemias, o qual chega 12 anos depois dele. Portanto, nessa lição, vamos estudar a vida desses dois líderes simultaneamente, Esdras e Neemias. O escriba versado. Muitos judeus levam Esdras à altura de Moisés, porque Moisés deu ao povo a lei de Deus, e Esdras restabeleceu entre eles a primazia dessa lei divina. Esdras é considerado o maior mestre do Antigo Testamento. Através do seu ministério, desenvolveu-se em Judá o interesse profundo pelo estudo da lei e obediência aos mandamentos de Deus. Esse interesse vigorou por 4 séculos, até os dias de Jesus Cristo, quando se destacavam os escribas e os fariseus, cujas raízes filosóficas remontam ao tempo do próprio Esdras. Infelizmente, esses escribas e fariseus de gerações posteriores, podemos dizer, na época de Jesus, já negligenciavam a chave de sucesso de Esdras, que a boa mão do Senhor seu Deus estava com ele, Esdras 7:6. Aqueles escribas constituíram e desenvolveram uma classe de estudiosos e mestres profissionais da lei de Deus, mas desvalorizavam a íntima comunhão pessoal do crente para com seu Deus. Esdras dedicou sua vida ao estudo das Sagradas Escrituras, sendo descrito como escriba versado, Esdras 7:6. Entretanto, não era o fato de ser um escriba que o tornava mestre idôneo da palavra de Deus. O que fez Esdras um dos mais capacitados expositores da lei de Deus e de toda a história foi haver ele preparado o seu coração nas 3 áreas abaixo, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos, seus juízos, Esdras 7:10. Vamos ao decreto do rei. Artaxerxes, rei da Pérsia, atendeu em especial distinção pedido de Esdras para voltar a Judá com um grupo de judeus. Sob o ponto de vista natural, esse rei não tinha motivos para deixar os cativos voltarem a Judá para fins puramente religiosos. Mas, como a Bíblia nos explica, o decreto foi emitido por ele realmente como um ato de Deus, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. Esdras 7:28. Esse decreto, bem como outros registros nos livros de Esdras e Daniel, tem o seu texto original na língua aramaica, em vez da língua hebraica. Parece que Deus escolheu esse meio para demonstrar o seu poder e soberania sobre todos os tronos do mundo, e não somente com relação a Israel, Daniel 9:5. O regresso de Esdras. O capítulo 8 do livro de Esdras enumera o nome de 1.754 homens que voltaram do cativeiro com o escriba Esdras. É provável que esses homens viessem acompanhados de suas mulheres e crianças. Então, aí nós temos mais 4.000 mulheres e crianças. Interessa-nos notar que, embora houvesse muitos sacerdotes levitas, Esdras 8:15, nenhum levita, não sacerdote, foi achado no grupo que voltou. Como já se observou, os levitas eram os obreiros do judaísmo do Antigo Testamento. Geralmente, só uma minoria deles servia no sacerdócio. Os demais levitas, embora desempenhassem um ministério especial, dependiam igualmente do sustento econômico provindo das ofertas dos judeus em geral.
Esdras não pôde localizar um só levita disposto a ser obreiro, humilde e fiel. De igual modo, as igrejas de hoje notam-se muitas vezes de falta de obreiros dispostos a desempenharem funções essenciais, porém menos prestigiosas, especialmente aquelas que não são remuneradas. Durante a travessia do deserto, regressando do cativeiro, Esdras e os judeus corriam o perigo de enfrentar ataques de inimigos. Esdras, porém, confessou que tinha vergonha de pedir ao rei proteção militar, preferindo confiar plenamente em Deus, que era seu divino protetor. Esdras 8, verso 22 a 23. Esta confiança da parte de Esdras foi justificada à mão de Deus, conduziu o grupo de exilados em paz até a terra de Judá. Esdras 8, 23. Falemos da reforma religiosa. A essa altura do registro de Esdras, pouco se comenta sobre a reforma espiritual, com exceção de um incidente bastante sério. Trata-se do caso de cerca de 100 judeus, muitos deles sacerdotes, que tinham violado as leis de Deus ao contrair matrimônio com mulheres pagãs. Essa mistura não agradava ao Senhor, pois constituía um perigo para a linhagem judaica do Messias. Mas em vez de lançar um ataque frontal a esse pecado, hostilizando os homens nele envolvidos, o sábio e discreto escriba abordou o problema por meio da oração. A oração intercessória proferida por Esdras foi tão comovente que muitos dos homens o acompanharam na intercessão. Talvez eles nunca tivessem percebido até aquele momento a gravidade do seu pecado, e era bem capaz que resistisse a qualquer tentativa de disciplina e instrução da parte do seu novo líder religioso. Mas após presenciar a oração intercessória de Esdras, concluíram que fora um dos próprios homens, e não um chefe eclesiástico, que proclamara a vontade de Deus. Esse detalhe lembra a importância da oração em todo ato de disciplina na igreja. A solução divina para esse problema nos dias de Esdras não se aplica à nossa situação atual, pois seria um contrassenso se uma esposa ou esposa crente tivesse de abandonar o cônjuge descrente para poder continuar servindo a Deus. 1 Pedro 3, 1 a 4, 1 Coríntios 7, 10 a 16. Contudo, a sequência de procedimento desses homens no reconhecimento e arrependimento do seu pecado continua válida a todos nós. Vamos lá, Esdras 10, 2. Nós temos transgredido contra o nosso Deus. 10:2, mas ainda há esperança. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus. Levanta-te, pois, porque te pertence negócio, força-te e age. Vamos aos exercícios. O livro de Esdras conta com intervalo histórico de 60 anos entre os capítulos, aqui é a letra D, 6 e 7. 6 e 7. 10:2, havendo Esdras reconhecido a primazia da lei divina, o interesse por ela vigorou até os dias de Jesus Cristo, quando se destacavam, letra B, os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus que se destacavam aqui. 10:3, o rei da Pérsia atendeu ao pedido de Esdras para voltar a Judá com um grupo de judeus. O decreto emitido por o rei foi tão somente, letra A, um ato de Deus. 10:4, a oração intercessória de Esdras, registrada no capítulo 9, tocou profundamente o coração dos judeus, levando a notar a gravidade do pecado cometido, letra B, com o casamento com mulheres pagãs. Vamos ao texto 2, o início da reconstrução das muralhas, Neemias, capítulo 1 ao 3. A história de Neemias tem início 12 anos após a volta de Esdras à terra de Judá.
A situação em Jerusalém tornara-se muito perigosa. Eram muitas ameaças de destruição ao grupo remanescente por parte dos samaritanos e amorreus. Os judeus achavam-se quase que indefesos, dependendo tão somente da proteção dos muros da cidade, já em ruínas. As muralhas das cidades, fortalezas da época do Antigo Testamento, eram tão essenciais à defesa do povo, como é hoje a tecnologia bélica dos países. O copeiro do rei. Neemias foi um judeu fiel que, como Esdras, presenciara o conclúdio de Amã contra os hebreus nos dias da rainha Ester. Ele alcançara o posto de copeiro real. Era oficial de confiança na corte persa, desempenhando simultaneamente o papel de mestre de cerimônias e assessor particular do rei. Documentos antigos afirmam que aquele copeiro real exercia mais influência sobre o rei do que o comandante-chefe das forças armadas. Ao ouvir sobre a lamentável condição de Jerusalém e dos perigos daquela cidade enfrentava, Neemias orou fervorosamente para que Deus providenciasse uma solução. Após 4 meses de intercessão constante da parte de Neemias, Deus fez o que ele pudesse integrar a solução divina para o problema. Quando o rei indagou por que ele se encontrava de semblante tão triste, Neemias orou rapidamente a Deus e então respondeu ao rei. Falou-lhe da situação em que se encontrara Jerusalém e pediu permissão para voltar àquela cidade com o propósito de reconstruir as suas muralhas. Apesar de tão estranho pedido, o rei deferiu a sua petição, pois a mão de Deus repousava sobre Neemias 2:8. O início da obra. A chegada de Neemias a Jerusalém no ano 445 a.C., acompanhando de um contingente de soldados persa, trouxe medo e indignação aos inimigos de Israel. Eles já tinham elaborado um plano para se apossarem da terra, começando com a destruição do pequeno grupo de judeus ali residentes, fracassado nos seus intentes. 2 de seus chefes inimigos, Sambalate, governador samaritano, e Tobias, um amonita, organizaram uma investida contra Jerusalém na tentativa de interromper o projeto de reconstrução das muralhas. Essa oposição à obra do Senhor pode servir de advertência aos crentes que hoje desejam ser usados por Deus. Enquanto sua vida espiritual se mantém frutífera e monótona, sem crescimento na graça, o inimigo não se incomoda nem a ataca. Mas se essa começar a crescer na fé, fortalecendo-se espiritualmente, realizando a obra do Senhor, virão os ataques de Satanás, tentando impedir o desenvolvimento. Os judeus responderam com grande entusiasmo ao desafio lançado por Neemias e fortaleceram as mãos para a obra. Neemias 2:18. Até ser concluído todo o projeto, haveria muitos momentos de desânimo e sacrifício, mas a fé em Deus e a dedicação dessa gente a sustentava nas circunstâncias mais adversas. A fé inabalável de Neemias e seu grupo evidencia sua resposta no primeiro ataque. O Deus do céu é quem nos dará bom êxito. 2:20. Participação individual. O projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém proporciona diretrizes para a nossa participação, como crentes, com ofertas, talentos e energia nos projetos das nossas congregações. Na reconstrução da muralha, cada família tinha a responsabilidade de edificar um trecho aos redores de sua casa. Sem dúvida, alguns desses trechos eram maiores que outros, mas todos eram igualmente essenciais para a menor brecha no muro que facilitaria um ataque dos inimigos. A única exceção a esse quadro de união e fidelidade foram os tecoitas, nobres oriundos de uma cidade sul de Jerusalém, onde 300 anos antes nascera
profeta Amós. Eles recusaram submissão à autoridade de Neemias, Neemias 3:5. Por isso, ficou contado para sempre na palavra de Deus a má atitude desses indivíduos. Sem dúvida, outros obreiros foram obrigados a trabalhar muito mais para compensar a falta decorrente da obstinação desses indivíduos. Por outro lado, o capítulo 3 enumera as famílias e servos fiéis com os correspondentes trechos do muro edificado por eles. Essa enumeração nos lembra mais uma vez que Deus não se esquece do trabalho dos seus obreiros fiéis. Azarias falara a esse respeito: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. 2 Crônicas 15:7. Vamos aos exercícios. Texto 2. Marque 10:5. Marque C para certo e para errado. 10:5. Neemias exercia naquele tempo o cargo de copeiro, mestre de cerimônias, assessor particular do rei, certo? 10:6. Após 4 meses de intercessão, a fim de ser liberado pelo rei para ir a Jerusalém e ajudar seu povo, Neemias não obteve sucesso, errado. 10:7. Os inimigos de Israel já tinham um plano para tomar Jerusalém e destruir os poucos judeus que lá se encontravam, certo? 10:8. A fé inabalável de Neemias e seu grupo evidencia-se na resposta ao primeiro ataque de oposição inimiga. O Deus do céu é quem nos dará bom êxito, certo? Vamos à conclusão da reconstrução das muralhas, Neemias 4-7. Mal o povo entusiasmara com o projeto de construção do muro, Satanás mandou contra eles uma nova onda de oposição. Lamentavelmente, essa oposição se originara não somente no mundo, mas também entre os trabalhadores judeus. É importante notarmos a resposta de Neemias à hostilidade, fosse ela interna ou externa. Falemos da oposição externa. Ouvirem que a construção avançava, Sambalat e Tobias tentaram desanimar os judeus através de maus comentários acerca dos materiais de construção, dando a entender que os blocos de pedra calcária tinham sido queimadas no fogo e por isso inutilizados. Tobias ridicularizava os obreiros, dizendo que os muros eram tão frágeis que uma raposa poderia derrubá-los facilmente. Neemias 4:2-3. Assim acontece em nossos dias. O diabo sempre tenta convencer os crentes que seu trabalho é inútil, sem valor. O povo judeu sabiamente fechou os ouvidos e tais comentários, porque tinham ânimo para trabalhar. Neemias 4:6. Havendo fracassado nas tentativas de intimidar e fazer os judeus recuarem, o inimigo planejou agora um ataque físico contra os trabalhadores. Neemias foi informado e mandou o povo orar e montar guarda permanente. Neemias 4:9. Sentindo-se enfraquecido pela pressão das circunstâncias, o povo começou a queixar da obra, que era grande e perigosa demais. Neemias 4:10-11. O problema ainda ficou mais complexo quando chegaram às cidades vizinhas notícia que as famílias judaicas corriam perigo e precisavam de proteção de homens que edificavam o muro. Neemias 4:12. Parece que Neemias resolveu trazer os moradores das aldeias para habitar na cidade de Jerusalém. Ele organizou homens em grupos de trabalho. Metade de cada grupo construía um muro, enquanto a outra metade montava guarda. Neemias animava o povo a confiar plenamente em Deus e manter uma frente única em face à crise. Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Neemias 4:14. Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntais conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Neemias 4:19-20. Oposição interna. Neemias 5. Embora o esperado ataque militar não se realizasse, a reconstrução quase parou por causa da desunião e desavença entre os próprios judeus. Alguns pobres tinham pedido dinheiro emprestado para comprar comida,
e fazer o pagamento de impostos. Aproveitando da circunstância, os ricos tentavam cobrar as hipotecas para ganharem terras e escravos. Os pobres se queixaram a Neemias e quiseram sair de Jerusalém para voltar aos seus lugares de origem. Neemias repreendeu os ricos por suas práticas abusivas no setor econômico. Esses, então, arrependeram e desistiram do lucro de cobrar o pagamento imediato dos empréstimos. Esse incidente adverte-nos a falta de unidade interna entre os crentes pode ser tão perigosa a obra de Deus quanto o ataque externo da parte do inimigo. Oposição caluniosa. Quando só faltava a colocação dos portões para a conclusão dos muros, Sambalate voltou com mais uma tentativa de destruir a obra. Ele relacionou-se que se pudesse matar ou desmoralizar o chefe Neemias, o projeto seria abandonado, atemorizado, o povo seria facilmente derrotado. Planejando o assassinato de Neemias, Sambalate convidou para uma conferência de paz. Avesso a qualquer tipo de compromisso com tais elementos, Neemias recusou o convite. Em termos bem claros, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, até que cessaria essa obra, enquanto eu deixasse for ter convosco. Neemias 6:3. Sambalate passou a caluniar o piedoso líder judeu, acusando e promovendo o projeto de reconstrução para fins de lucro e glória pessoal. Disse Neemias que planejava uma reforma e pretendia declarar o rei de Judá. Aparentemente, tais acusações feriram profundamente Neemias, visto que orou a Deus pedindo-lhe força para completar a obra. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias 6:9. Numa última tentativa de desprestigiar Neemias aos olhos do povo, Sambalate mandou um falso profeta para tentar conduzi-lo ao pecado. O profeta relatou uma suposta intriga contra a vida de Neemias e recomendou que viesse ter com ele no santuário do templo, lugar extremamente seguro. Mas Neemias bem sabia que seria um grave pecado entrar no lugar santo e, reconhecendo o convite mais uma intriga diabólica, recusou, dizendo: para isso subornaram, para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamar e assim me vituperarem. 6:13. Falemos da conclusão da muralha. Capítulo 6:7. Em apenas 52 dias completou-se a reconstrução das muralhas. Fato esse que surpreendeu até os inimigos dos judeus. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam ao redor de nós, temeram e abateram muito seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Neemias 6:16. Neemias sabia que, embora o trabalho já tivesse concluído, o povo não poderia dar ao luxo de relaxar a vigilância da muralha. Por isso, estabeleceu um sistema de guarda para a cidade. A sabedoria revelada por ele pode ser aplicada às nossas vidas. Como crentes de hoje, conscientizemos de que Deus muitas vezes nos dá uma grande vitória espiritual. Contudo, adverte-nos uma vida de constante vigilância. Precisamos sempre treinar e cultivar bons hábitos de louvor, oração e estudo bíblico, os quais ajudarão a nossa mente, espírito e emoções face aos ataques do inimigo. Vamos ao relacione colunar de acordo com a B. Inimigos que tentaram desanimar os judeus sobre a construção dos muros, Sambalate e Tobias. Letra C. Não recuaram ante a tentativa dos inimigos que planejavam atacar os trabalhadores. Os judeus, com medo dos inimigos, foram encorajados pelo profeta Neemias, que assegurou-lhe: não os temais, lembrai-vos do grande terrível Senhor. As famílias judaicas, letra A, foram repreendidos por Neemias por suas práticas abusivas no setor econômico. B, os judeus ricos. Texto 4. Esdras dirige o povo à adoração a Deus. Neemias 8-13. Terminada a construção dos muros, todo o povo ajuntou à porta das águas, naquela cidade, para uma grande reunião.
de consagração nacional. O culto foi dirigido por Esdras, que velava pela segurança espiritual dos judeus, e Neemias pela segurança nacional. A grande reunião à Porta das Águas deu início a um período de crescimento espiritual para a nação. Todo o povo se ajuntou como um homem na praça. Além disso, podemos distinguir 3 aspectos no avivamento nacional de Judá. Primeiro, a palavra Deus. Segundo, a oração. Terceiro, a ação. Falemos de cada um deles. A palavra Deus. A reunião foi algo semelhante a uma campanha evangelística ao ar livre. Esdras subiu numa plataforma de madeira elevada. O culto se iniciou com um período de louvor, seguido da leitura das Sagradas Escrituras e a explanação, e ler o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo e se entendesse. O método de ler a Bíblia e explicar o trecho lido é um excelente modelo para seguir em nossas pregações. O pregador expõe elementos do próprio texto. Como resultado do ensino de Esdras, o povo deu-se conta da natureza pecaminosa e da necessidade do perdão de Deus. Muitos choraram abertamente e Esdras declara: a alegria do Senhor é a vossa força. O culto de consagração renovou o interesse do povo. A festa do tabernáculo foi comemorada, a oportunidade de observação religiosa. Neemias capítulo 9, a oração de Neemias. Foi convocada uma segunda reunião para fins de oração. Nessa reunião houve confissão de pecados, adoração, a leitura do livro da lei, sendo a oração o aspecto notável. Uma das orações feitas naquele culto é a mais extensa de toda a Bíblia. Lembra a fidelidade e a misericórdia de Deus no seu trato com o povo. Do primeira seção, verso 5 a 15, salienta a graça de Deus sempre eficaz. Segunda seção, os pecados humanos. A última seção da oração, versos 32 a 37, uma humilde confissão de dependência. A ação dos crentes. Os crentes reunidos para o culto de oração sentiram a necessidade de mostrar abertamente seu propósito de servir a Deus de todo o coração. Para esse fim, formularam uma aliança com Deus. Primeiro, os pais da família reconheceram seus nomes, e os elementos principais foram 10:29, guardasse e cumprisse todos os mandamentos do Senhor, que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Os eventos finais do livro de Neemias. Capítulo 11, aparece uma lista de pessoas que apresentaram voluntariamente para habitar em Jerusalém. Capítulo 12, relata a dedicação dos muros nessa comovente cerimônia e mostra a alegria. Deus os alegrara com grande alegria, até as muralhas, os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até longe. 12:43. Todos os eventos relatados ocorreram no espaço de um ano. Entre os capítulos 12 e 13 há um intervalo. Neemias governou Judá durante 11 anos, antes de retornar ao rei da Pérsia por um breve período. Durante a ausência de Neemias, alguns judeus passaram a transgredir a lei de Deus. Primeiramente, um dos principais inimigos de Judá, de nome Tobias, obteve licença para morar na dependência do templo. No capítulo 13, verso 1 a 4, em segundo lugar, os levitas foram obrigados a abandonar seu ministério e voltar a secular por falta de dízimos, capítulo 13, 10 a 11. E em terceiro lugar, o dia do sábado passou a ser tratado como dia comum, Neemias 13, 16. E por último, os homens casaram com mulheres pagãs. Ao voltar a Judá, Neemias lançou fora do templo os móveis de Tobia, restabeleceu a coleta de dízimos, fechou os portões da cidade no dia de sábado e criticou severamente os homens que tinham esposas pagãs. Um jovem chamado Joiada, filho do sumo sacerdote, foi excluído por causa do seu casamento com a filha de Sambalate, o principal inimigo dos judeus na ocasião. Muitos estudiosos presumem que esse filho do sumo sacerdote seguiu para Samaria
e lá construiu um templo samaritano no Monte Gerizim, pedra angular da religião que tanto confusão cria nos dias de Jesus. E você pode ver acerca disso em João, capítulo 4. Vamos aos exercícios. Terminada a reconstrução dos muros de Jerusalém, todo o povo reuniu-se, B, na Porta das Águas, 10:14. A grande reunião na Porta das Águas deu início a um período de, letra B, crescimento espiritual. 10:15. O povo que estava reunido na Porta das Águas pôde louvar a Deus, orar e ouvir a leitura da palavra de Deus por meio de Esdras, letra A. Texto 5, os anos de silêncio. O relato histórico do Antigo Testamento termina com a morte de Neemias, cerca de 400 anos antes do nascimento de Cristo. Esses 4 séculos têm sido, em conjunto, chamado Anos do Silêncio, ou período intertestamentário. Isso não significa uma interrupção da atividade divina, mas simplesmente uma falta de documentação escrita sobre os fatos ocorridos, como vimos na presente lição. Deus esteve muito ativo durante esse tempo, preparando o mundo e Israel em particular para a realização do seu divino plano de redenção da raça humana. Falemos do domínio grego, 332 a.C. a 167. O benévolo reino persa findou no ano 332 a.C., tornando-se agora Grécia senhora de Judá. Durante a época do domínio grego, a língua grega passou a ser o idioma internacional falado até pelas grandes massas. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Essa tradução chamou Septuaginta. Tornou-se conhecida dos povos pagãos. Vemos a mão de Deus preparando uma Bíblia completa nessa língua universal, expandindo o uso dessa língua, pelo qual o Evangelho também seria divulgado no grego. Por ocasião da morte de Alexandre, seu reino foi dividido entre 4 generais. Os Ptolomeus ficaram com o Egito, o general Seleuco da Síria. Esses 2 generais reivindicavam em um só tempo a posse da terra de Judá, e ela era alternada. Ora, o domínio de Judá ficou sobre os da Síria, ora sobre os egípcios. Essa alternativa de domínio sobre Judá ocorreu num total de 7 vezes, no período de 25 anos. Finalmente, os seleucidas da Síria obtiveram a primazia sobre Judá. Os seleucidas se mostraram conquistadores cruéis, obrigando os judeus a acatarem a cultura e a religião grega. Aqueles que não quiseram foram mortos. Num só incidente, 40.000 judeus perderam a vida. No outro, foram levados cativos. Isso deu a revolta macabeia. 167 a.C., 63. A rebelião dos macabeus que se deu por esse tempo foi sem dúvida um meio usado por Deus para garantir a sobrevivência da fé judaica. Apesar da tática seleucida de obrigar os judeus a aceitarem a religião pagã dos gregos, um pequeno grupo de judeus chefiado por um homem chamado Judas sentiu que era chegada a hora de uma revolta popular. O ataque desse guerreiro contra os seleucidas resultou em vitória para os judeus. Essa homenagem ao seu valor foi cognominada Macabeu, que significa martelo, daí a denominação dessa guerra. Numa série de batalhas milagrosas, Deus deu vitória ao seu povo. Os judeus ganharam sua independência nacional e o território da Galileia passou às suas mãos, visto numa parte do plano divino, pois Cristo foi criado numa cidade da província da Galileia, que já realizava parte do seu ministério. Durante esse tempo, os judeus criaram consciência nacional e uma forte expectativa do Messias que lhes trouxesse libertação para sempre dos seus opressores. Ano 63 a.C. ao ano 70. Aproximadamente 60 anos antes do nascimento de Jesus, a independência judaica cedeu lugar ao domínio romano.
Os romanos foram exigentes, cruéis no seu trato com os judeus, que contribuiu ainda mais para aumentar a expectativa de um Messias libertador. Através do governo romano, Deus estabeleceu um ambiente político propício para o advento de Cristo. O governo romano nomeou Herodes, figura bem ativa, figura durante a infância de Jesus como rei da terra. Com ele, construiu o novo templo de Jerusalém. Mais tarde, os fariseus quiseram matar Cristo, mas não puderam fazer temendo Roma. Manipularam Pilatos, e então o governador romano consentiu a licença oficial para a crucificação de Cristo. O domínio romano, embora exigente e cruel, proporcionava um ambiente favorável para a divulgação do evangelho. O crescimento da igreja, a chamada paz romana e o excelente sistema rodoviário do império fez com que os viajantes pudessem ir pelo mundo civilizado sem medo de bandidos ou represárias, divulgando e propagando o evangelho. 3 séculos depois da morte e ressurreição de Cristo, uma quarta parte do mundo então conhecido já tinha recebido Jesus como seu Salvador. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Neemias morreu cerca de 400 anos antes do nascimento de Cristo. Espaço-tempo seria chamado os anos do silêncio ou período intertestamentário. Certo. 10:17, por ocasião da morte de Alexandre Magno, seu reino foi subdividido 4 generais, ficando Judá pertencendo à Grécia. Certo. Aproximadamente 60 anos antes do nascimento de Jesus, a independência judaica cedeu lugar ao domínio romano. Certo. Os romanos tornaram-se amigos dos judeus e juntos passaram a guardar a vinda do Messias, o Salvador. Errado. Revisão da lição. Esdras dedicou sua vida ao estudo da Sagrada Escritura, sendo descrito como, letra A, o escriba versado. 10:21, os inimigos de Israel haviam elaborado um plano para se apossar de Jerusalém, entre esses Tobias, o Amonita, Sambalate, governador samaritano, letra C. Sambalate, em mais uma tentativa de desmoralizar ou matar Neemias, convidou-o para uma conferência de paz. Letra A, 10:23, a grande reunião do povo judeu na Porta das Águas deu início a um período de crescimento espiritual, o qual foi fortalecido pela unidade de propósito entre eles. Todo o povo se ajuntou, letra C, como um só homem. E 10:24, para concluir essa lição, entre o ano 167 a.C. e 63, deu-se a rebelião dos Macabeus. Os judeus ganharam sua independência nacional, passando suas mãos o território da Galileia aqui, da Galileia. Galileia é a palavra-chave aqui. Vamos ao teste dessa lição 9 e 10. O teste é o teste 5, e assim estamos encerrando os livros históricos. O aluno da idade deve procurar a secretária e pedir, fazer a ordem da sua próxima matéria. Teste 5, presta atenção na revisão e você vai no WhatsApp para fazer esse teste. Mas presta atenção primeiro na revisão da prova para você ter sucesso na sua prova. Teste 5. Foi no cativeiro que várias inovações de ordem religiosa se iniciaram, tais como aqui todas: o nascimento de sinagoga, o surgimento da profissão de escriba, a abolição definitiva da idolatria. Todas estão corretas. Então, a primeira é todas correta. Segunda, a Síria, Babilônia, Medo-Persa foram 3 grandes potências mundiais que influíram na história do povo de Deus. Aqui a resposta é antes, durante e depois do cativeiro. Antes, durante e depois do cativeiro. Letra D na 2. Terceira, segunda lição estudada, somente aqueles que voltaram do exílio contribuíram financeiramente para a reconstrução do templo. Errado. Os que ficaram também mandaram ajudas. Errado. 4. Os samaritanos e outros grupos vizinhos dos judeus que retornaram do exílio tentaram sabotar o projeto de construção do templo.
fingindo-se fiéis à mesma causa, certo? Quinta, os profetas Ageu e Zacarias foram enviados por Deus para animarem o povo no trabalho de reiniciar a construção do templo, certo? Uma característica do livro de Esther são as referências diretas ao nome de Deus. Errado, não cita o nome de Deus nesse livro. Errado. Sétimo, em substituição à rainha Vasti, Assuero tomou por esposa Esther, que certamente assumiu tal posição por intervenção divina. Certo. Oitava, a festa do Purim foi estabelecida para festejar o livramento dado por Deus aos judeus. Errado. 9. Foi através do ministério de Esdras que se desenvolveu em Judá um forte interesse pelo estudo da lei e obediência aos mandamentos de Deus. Certo. 10. Neemias, que era oficial de confiança na corte persa, desempenha simultaneamente o papel de mestre de cerimônias e de assessor particular do rei, certo? 11. Sambalá e Tobias se organizaram para conseguir recursos para o projeto de reconstrução das muralhas, errado. 12. Neemias não enfrentou hostilidade nem falta de apoio por parte dos trabalhadores judeus durante a reconstrução das muralhas, errado, sofreu oposição. Vamos a 13, são aspectos do avivamento nacional de Judá, a palavra Deus, a oração e a ação. Letra B. 14, abandonaram o seu ministério e voltaram ao trabalho secular nos campos por falta dos dízimos, os levitas. Letra D, os levitas. 15, o espaço de tempo que não se tem registro dos fatos ocorridos, porém sem interrupção da ação divina. Letra A, os anos do silêncio e o período intertestamentário. E 16, segunda lição estudada, foi sem dúvida o meio usado por Deus para garantir a sobrevivência da fé judaica, a rebelião dos Macabeus. Com isso, nós concluímos os livros históricos. Então, eles ocupam esse espaço 12 livros, que vai de Josué até o livro de Esther. Espero que você tenha aprendido bastante. E se você quiser, e a vantagem de ter as aulas gravadas, reassista as aulas várias vezes até você entender e compreender. Se você não é aluno da idade que quer ser, entre em contato conosco. As aulas são pelo YouTube, não importa em qual parte do mundo você está. Quando você escolhe assistir as aulas, você tem uma semana para assistir e fazer o teste. Nós lhe daremos acesso à plataforma do aluno para que você leia, responda as perguntas. Daremos acesso ao WhatsApp do aluno para que você acione a prova, possa fazer a prova e obter a sua avaliação para nós podermos emitir o seu certificado de conclusão do curso. Você estuda no conforto da sua casa, assiste o vídeo várias vezes, se quiser, leia o livro, estude, aprenda, desenvolva-se. Que Deus te abençoe. Se você assistir a aula só para ganhar conhecimento, parabéns, pode continuar assistindo, ela é grátis, está aberta aí no canal do YouTube e acione o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali vai encontrar 228 pastas, aulas do curso da ITAD, aulas de escola dominical, mas se você descer na primeira pasta lá embaixo, encontra um comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse, as primeiras 27 pastas, comentário do Novo Testamento. E de Gênesis a Malaquias, comentário do Antigo Testamento. As primeiras 70 pastas lá embaixo, um comentário toda a Bíblia. Se continuar subindo, vai encontrar as pastas a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo. Nessas nós lemos a Bíblia para você. Então, são muitas pastas, 228, 6.400 vídeos. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva.